Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre feedback, né? Vou deixar a tela assim, que toda vez que eu abro a tela, ele para de gravar. Já fiz isso algumas vezes, então vai ficar aberto assim, tá? Mas espero que esteja dando para enxergar aí. Então, hoje a gente vai falar de feedback, uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento de pessoas, muito importante para o autodesenvolvimento, desenvolvimento de outras relações, né? Então, se você não tiver ali colaboradores, pode utilizar o feedback para falar com seus parentes, com amigos, né? Sempre com o objetivo de desenvolver, de melhorar as relações, de desenvolver a performance, né? Então, o feedback ele é uma ferramenta, né, para você poder realmente dar um feedback, que é da palavra em inglês, é de você dar um retorno, né, sobre o comportamento, sobre o resultado de alguém. Né? E aí a gente vai começar falando sobre a maiêutica de Sócrates. A maiêutica, né, é uma metodologia, um método, digamos assim, que o Sócrates, aquele filósofo famoso, criou para poder fazer com que as pessoas cheguem na linha de raciocínio que ele quer transmitir. Né? Então, ao invés de fazer afirmações, ele desenvolve perguntas estratégicas, né, com o objetivo de fazer com que a pessoa chegue naquela linha de raciocínio. Né? Então, é uma técnica de plantar sementes de pensamentos em alguém com o objetivo de ajudar a pessoa a crescer, né, a descobrir as respostas por si mesmo. Né? E aí isso ajuda a estimular o pensamento independente, né? A pessoa pensa, chega na linha de raciocínio de forma, né, autônoma, ajuda muito isso a desenvolver lideranças, por exemplo, né? Ao invés de você dar sempre as respostas, dar sempre a diretriz, você leva a pessoa a desenvolver essa linha de raciocínio, né? De realmente se questionar, de pensar, para poder desenvolver e criar soluções inovadoras, também melhora a comunicação e cria ali um ambiente de aprendizado. Beleza? Então, alguns exemplos, né? Ao invés de você chegar e falar assim, é assim que se faz, né? Você pergunta, por que achamos que essa é a melhor maneira de fazer isso, né? Por exemplo, se você não está conseguindo também resolver algum problema, você pode perguntar quais outras soluções a gente já tentamos. Quais outras soluções já tentamos? Quais soluções ainda podemos tentar, né? Então, isso ajuda muito a gente a pensar, né, a melhorar ali algum processo, né? E principalmente desenvolver uma linha de raciocínio, né? Isso também ajuda muito, porque quando a gente vai falar algo que é delicado, né, algum ponto de melhoria da pessoa, às vezes a pessoa pode ainda tentar se defender, né, não escutar ou até rebater, porque a pessoa não quer olhar para aquilo, né? A gente tende a se defender também desses pontos, dessas sombras, né, desses pontos de melhoria. Então, a gente tenta sempre jogar isso para debaixo do tapete, né, digamos assim. Então, isso ajuda muito, né, a pessoa realmente refletir e chegar à conclusão por ela mesma. Isso torna a pessoa muito mais aberta a receber, né, aquela informação. Né? E aí é muito importante a gente entender o feedback, né, como um presente, né, e estabelecer, né, essa percepção sobre o feedback no seu ambiente organizacional ou na sua casa, né, com seus amigos. Entender que se você está dando esse feedback para alguém, é que você quer que a pessoa se desenvolva, você quer que a pessoa melhore, você quer que essa pessoa ela tenha um comportamento que pode ser bom para todo mundo, né? Então, o feedback é sempre um presente, com o objetivo mesmo de desenvolver a pessoa, de fazer com que a relação melhore, né? Então, o que o feedback não é, né? O feedback não é uma percepção pessoal, uma perseguição pessoal, desculpa. Então, não é o momento de você perseguir, tá sempre alfinetando a pessoa, né? O feedback não é chamar atenção, dar esporro, brigar com a pessoa de forma alguma, né? Nem o momento de você demonstrar insatisfação com a pessoa. O feedback, né, ele tem o objetivo de orientar aquela pessoa para um resultado, né? O feedback ele busca reconhecer e valorizar os pontos fortes de uma pessoa e reconhecer, né, e ajudar os pontos de melhoria daquela pessoa, né? E se comprometer, né, com a resolução de algum problema e ter uma atitude para melhorar, para desenvolver, né, e para reconhecer também aqueles pontos, né? Então, ajudando a gente aí a entender o feedback, né? Eu vou dar um exemplo fora do mundo organizacional, né? Para ficar mais claro aí o exemplo, né?
Vamos supor que eu tenho um objetivo de emagrecer 3 quilos, né? Esse é meu objetivo. Fazendo um paralelo aí com as empresas, né? Esse é o objetivo, pode ser um objetivo da empresa, né? Então, vamos supor que a empresa ela tem o objetivo de emagrecer 3 quilos, né? Eu preciso que fulano emagreça 3 quilos. Esse é um objetivo de uma empresa, digamos assim, né? E aí, o feedback ele vai ter o objetivo de atingir, né, esses 3 quilos, né, de melhorar a performance da pessoa para que ela atinja esse objetivo. Né. O feedback ele também serve para melhorar a comunicação, né, e melhorar o desempenho organizacional. Né. Se eu atingir os 3 quilos, eu tô perfeita, né, a minha empresa vai ter chegado no patamar que a gente gostaria que a gente chegasse. Né. E aí, utilizando esse próprio exemplo dos 3 quilos, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, caso uma pessoa não esteja atingindo o objetivo, por exemplo, de emagrecer 3 quilos. Então, assim, primeira coisa, eu não posso julgar. Não posso chegar e falar assim, fulana não está emagrecendo os 3 quilos, né? Porque ela é preguiçosa, porque ela não vai para academia direito, porque ela fica lá pouco tempo, né? Não está dedicada, não está obstinada, por isso que ela não atinge o objetivo. Né? Ao invés disso, o que eu faço? Eu tento entender qual que é o ponto de obstrução, né, que a gente pode chamar de gap. As pessoas adoram chamar de gap, né, no mundo organizacional. Onde que está a obstrução do processo, né? Então, primeiro, antes de julgar, eu vou entender por que fulana não está conseguindo atingir os 3 quilos, né? Diminuir os 3 quilos, emagrecer os 3 quilos. Será que é porque a fulana não está fazendo dieta? Então ela está indo na academia todo dia, ela está se comprometendo, mas ela não está fazendo dieta? Será que ela está com algum problema de saúde, hormonal, que está fazendo ela reter líquido, está fazendo ela engordar? Né? Será que a pessoa não está tomando muita água, né? Então está retendo líquido? Né? Onde que está esse ponto de obstrução que está atrasando esse processo de emagrecimento ou fazendo que a pessoa não tenha emagrecimento algum? Né? E aí, importante é não dar salto de abstração, né? Então, procurar entender e falar assim, a fulana não emagreceu 3 quilos porque ela não vai na academia. Isso é um salto de abstração. Eu ainda nem entendi e já estou concluindo, né? Então, é importante não dar saltos de abstração e ser específico, né? Não vou falar de forma geral, você não está conseguindo, né, emagrecer os 3 quilos, então eu preciso que você melhore isso. De forma alguma. Então você vai pontuar ali, olha fulano, tô vendo que você tá aí dedicado, tô vendo todo dia você fazendo ali seus exercícios físicos, né? Mas como é que tá a sua alimentação? Se você já tiver observado, se você souber da informação, eu tô vendo que seus pratos ali tem um alto teor de carboidrato e isso não tá permitindo que você emagreça. Né? Será que você pode tentar nos próximos dias aí fazer uma diminuição, né, de ao invés de você comer 200 gramas de arroz, você come 50, né? E diminuindo aos poucos até a gente atingir esse objetivo, né? Tendo em vista, né, que o feedback ele é sempre com esse objetivo de manter a relação, de construir algo juntos, né? Não de destruir, não de romper, né, vínculos, relações, né? E evitar fazer juízo de valores, né? Então, assim, eu, por exemplo, me comprometo com a disciplina, entendeu? Então, você não está disciplinado, né? Fazer ali juízo de valores, utilizar a minha régua de valor. Por exemplo, para mim, disciplina é acordar às 5 horas da manhã. Se você não está acordando às 5 horas da manhã, você está indisciplinado. Né? Então, vamos entender também o que é disciplina para cada um, o que é comprometimento para cada um, e ver dentro da diversidade o que a gente consegue fazer com que essas pessoas, né, cheguem ali e desenvolvam aqueles objetivos, né? E aí tem uma outra imagem aí, né? Um cara falando, para garantir uma seleção mais justa, né, todos farão o mesmo teste, que é subir naquela árvore. Só que aí a gente está falando com um gato, com um elefante, uma foca, um peixe, um macaco, uma galinha e um sapo. Então, assim, são pessoas, né, nesse caso animais, completamente diferentes. O peixe sequer vai conseguir, né, subir na árvore, né? E tem muita gente que acha que isso é justiça, que isso é igualdade. Eu dei a mesma tarefa para todas as pessoas. Só que as pessoas têm limitações, né? E aí a gente entra no conceito de igualdade e equidade. Né? Equidade é quando eu dou as ferramentas ou desenvolvo ali as pessoas de acordo com as limitações de cada pessoa.
né? Tem até uma outra imagem também que é muito bacana, que é como se tivesse um jogo de futebol atrás de uma cerca, né? E aí uma pessoa dá um banco para cada um. E aí a criança, por exemplo, não consegue enxergar o jogo, o adulto consegue, né? E aí a diferença da igualdade para a equidade é que nesse caso eu daria uma quantidade diferente de bancos, né, para cada pessoa. Então eu daria mais bancos para a criança, porque ela é menor, e daria um banco só para um adulto, porque ele é maior. E aí assim todos conseguiriam chegar no objetivo, que é atingir, né, ver o jogo, né? Então aqui a gente leva ali uma reflexão que é também a gente trazer essa responsabilidade para nós, né? E falar, poxa, será que eu também não estou medindo a performance da pessoa de acordo com aquilo que ela não consegue me entregar? De acordo com aquilo que não é uma habilidade para ela, que não é um objetivo para ela, né? Então, a gente sempre tentar, né, levar também essa reflexão, ainda mais falando, né, que a gente está no Brasil, que a gente tem diversas realidades sociais, que a gente tem diversas culturas, diversos contextos, é muito importante a gente entender exatamente quem são essas pessoas dentro dessa diversidade, para ver se a gente está realmente sendo justo, né, e a nossa régua está sendo realmente equime, né, para todas essas pessoas. E aí agora, uma atividade prática, né, com aquele esquema nosso de sempre estar dando uma atividade prática e vocês enviarem para mim e eu depois dar o feedback, né, sobre essa atividade. Então, a atividade prática, né, para essa parte de feedback vai ser vocês estarem dando, né, ali um feedback para alguém, ou pelo menos construindo o texto de feedback. E aí, aquele caso, você pode não ter um colaborador, mas você tem um fornecedor que sempre atrasa a entrega das matérias-primas e você atrasa a sua produção, né? Ou você tem um cliente que sempre chega depois do horário e isso acaba atrasando os outros clientes que você atende, né? Então, ou família, primo, qualquer tipo de parente, esposo, filho, enfim, pense em alguém aqui que você gostaria de dar o feedback. E pensa na estrutura que eu dei, né, nas dicas que eu dei. Então, cria ali um ambiente saudável, reforça, né, os pontos fortes. Nesse exemplo que eu dei, olha, fulano, tô vendo que você tá indo na academia todo dia, você tá muito comprometido com esse resultado, não é por falta de esforço que eu tô vendo, mas, né, realmente tô vendo ali que tem um ponto de melhoria, que você tá ali, não tá conseguindo atingir a meta dos 3 quilos, né, eu tô observando sua alimentação, tô vendo que você tá com alto índice de carboidrato, acredito que isso possa ser um ponto de melhoria. Queria ver se você pode reduzir aí essa quantidade de carboidratos para a gente poder atingir esse objetivo ainda nesse semestre, enfim. Então a gente sempre busca ali um ambiente, né, legal, reforça os pontos positivos da pessoa, né, para criar essa conexão, deixar esse ambiente saudável, entender, para fazer com que a pessoa entenda que você não só enxerga os pontos negativos, os pontos de melhoria, mas você também enxerga, né, todos os pontos positivos que a pessoa tem, que aquilo é realmente só um ponto ali que pode melhorar na pessoa, né? Usa a maiêutica para fazer perguntas, para fazer com que a pessoa chegue ali na linha de raciocínio, né? Dê soluções práticas e feche ali com uma solução e peça para a pessoa se comprometer, né, de acordo ali com o prazo que você estabelecer, a melhorar aquele ponto. Beleza? Podemos ficar por aqui. Aguardo aí a atividade de vocês.